dia a todos, bom dia aos irmãos, às irmãs, a todos aqueles que nos ouvem. Nós queremos saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder retornar aqui nessa manhã e poder transmitir e partilhar com todos vocês aquilo que a palavra de Deus pode dar aos nossos corações em relação à vida, ao dia a dia, aquilo que podemos e necessitamos para as nossas vidas. Nós vamos, antes de fazer a leitura do texto, orar e pensar na palavra de Deus. Eu quero com muita tranquilidade fazer um anúncio, e comunicar aos irmãos e irmãs da nossa igreja que amanhã, pela manhã, o conselho vai se reunir e nós avaliaremos a possibilidade de retornarmos presencialmente. A cidade de São José do Rio Preto, ela está hoje conseguindo caminhar, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, da tristeza de vidas terem sido acometidas por essa enfermidade, de vidas terem sido ceifadas, parece que estamos retomando, Então, em função disso, nós vamos avaliar amanhã se é possível nós retornarmos presencialmente. Peço que os irmãos, as irmãs estejam orando, pedindo que Deus nos oriente da melhor forma possível, para que, então, se o conselho entender que existem, sim, condições mínimas de segurança para todos os irmãos que fazem parte dessa comunidade, nós retornaremos no dia 30 de agosto e num culto presencial com capacidade reduzida, no templo. Nós vamos reduzir a capacidade para que possamos manter o distanciamento ainda assim, todos com máscaras, álcool gel à disposição na frente da igreja, enfim, com o mínimo necessário para que nós possamos juntos prestar serviço de culto a Deus com toda a segurança possível. Então, nos grupos da nossa igreja, os diversos grupos das mulheres, da equipe de louvor, da junta diaconal, dos adolescentes, enfim, das crianças, todos os grupos que compõem a nossa igreja, estejam atentos, porque após a reunião de amanhã, nós, então, nos grupos, emitiremos resposta em relação a se retornaremos ou não às atividades presenciais, ok? Deus os abençoe nesse sentido. Nós vamos orar, pedindo que Deus oriente as nossas mentes. Em seguida faremos a leitura do texto e após a leitura do texto nós pensaremos aquilo que Deus quer falar conosco a partir da sua palavra. Deus, muito obrigado pela manhã, obrigado pela vida de todos os irmãos. Rogo em nome de Jesus que o Senhor possa estar nos abençoando, de tal forma que ao lermos a tua palavra, o Senhor nos ilumine e ilumine o coração dos irmãos, para que entendam e apliquem a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto do Salmo 77. Nós faremos a leitura de todo o texto. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Diz assim as Escrituras: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa?
para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas de antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se desdobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. E agora, no momento em que nós vamos refletir, pensar e aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós vamos mais uma vez orar, pedindo que Deus, agora nesse momento, aquiete os nossos corações para ouvir e pensar nas Escrituras. Senhor, fala conosco agora. Lemos a Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito nos guie a ser instrumentos do Senhor, apesar de todos os nossos limites, a anunciar a Tua realidade, a Tua palavra, e aos corações dos irmãos que ouvem, que seja terreno fértil para entender e aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, angústia de alma, essa realidade ela machuca e destrói. Quando uma pessoa está na alma, na mente, angustiada, absolutamente nada lhe traz paz. Conta-se uma história verídica, inclusive, de um homem que vai ao médico e, ao chegar lá, diz a esse médico que está deprimido. Ele se queixa do seu sofrimento intermitente, dessa angústia que acompanha a sua vida. E ele diz que a sua vida parece dura, parece cruel, que ele se sente completamente só num mundo ameaçador e que ele não tem esperança, né? Porque para ele tudo é vago, tudo é incerto e o seu coração, a sua mente está profundamente angustiada. O médico percebe a realidade daquele homem e prontamente ele prescreve a solução. O tratamento é simples, diz o médico. Você só precisa se alegrar, proporcionar a si mesmo um momento simples de felicidade, passear, sair com os amigos, ler um bom livro, assistir uma peça teatral, uma comédia de preferência, coisas assim, entende? Viva, né? Não se prenda às dores que estão ao seu derredor. E, inclusive, o médico disse, olha, preste atenção, eu vi um cartaz hoje de manhã, vindo para cá, para o consultório, que o grande palhaço Pagliacci está na cidade, está em nossa cidade. Então, vá assistir o espetáculo dele, você irá dar muita risada, isso vai animá-lo e vai iniciar o processo, né, de tratamento da sua mente. O homem, então, se desfaz em lágrimas, olha para o médico e diz, mas doutor, eu sou o Pagliacci, eu sou o palhaço. Irmãos, quando nós estamos com a alma doente, com a mente enferma, isso precisa ser levado a sério.
O texto que nós lemos, nós encontramos nos 3 primeiros versículos gritos de aflição que são derramados. O salmista está em angústia. Ele tem a impressão que Deus está em silêncio. E essa sensação machuca. O seu coração faz indagações, como que investigando, através de perguntas introspectivas que confessam esse coração cheio de dúvidas. É só nós olharmos a partir dos versículos 4 a 9 do texto lido. Ele pergunta, será que Deus cessou de usar de misericórdia? Ele faz perguntas porque a realidade ao seu redor está machucando. Mas no versículo 10 do texto lido, o autor inicia seu processo de cura de alma. É a partir do versículo 10 do texto do Salmo 77 que o autor então percebe o que precisa ser feito para não permitir que a angústia ou a enfermidade da alma nos impeça de seguir em frente. E é sobre essa realidade e sobre esse contexto que nós vamos pensar nessa manhã. O tema para reflexão é coragem para seguir em frente. Vou repetir. O tema que nós vamos utilizar para essa manhã, a partir do texto lido, é coragem para seguir em frente. E por que usamos esse texto a partir do texto lido? Coragem para seguir em frente, primeiro, começa quando eu consigo refletir hoje que minha mente está enferma. É justamente o que diz o versículo 10 do texto lido. Então disse eu, isto é a minha aflição. Quando nossa mente somente percebe a vida a partir das nossas angústias, ficamos enfermos. E eu não estou falando de realidades que são patológicas. Essas devem ser tratadas como aquilo que são, doença. Ou seja, você precisa ter acompanhamento competente de profissionais preparados para essa situação. Médicos, psiquiatras, psicólogos, que são instrumentos poderosos de Deus para abençoar aqueles que estão patologicamente necessitando disso. Ou seja, estão doentes mesmo, no sentido físico. Eu estou falando de situações e realidades em que superestimamos os problemas, a ponto de deturpar as nossas percepções da vida e amplificar os problemas além do que eles são. É a respeito disso que eu estou falando. Então, coragem para seguir em frente começa quando eu consigo refletir hoje, agora, que a minha mente está enferma, superestimando os problemas. Observemos então a frase que o salmista diz no texto. Então disse eu. Ou seja, eu estou fazendo uma introspecção, é uma autoanálise. E ele, ao perceber isso, ele começa a entender que o que o fez ter a sensação de Deus estar em silêncio, o que o fez ter um coração cheio de dúvidas, tudo isso era fruto da sua angústia, da sua angústia. É por isso que ele diz no texto aqui que nós lemos, e eu disse, isto é enfermidade minha, isto é enfermidade minha. Nós podemos ficar enfermos de mente por causa da ansiedade, por causa do medo. Há inúmeros textos que dão sustentação a essa afirmação que fazemos. Quando Jesus diz lá em Mateus 6, 25, 34, que podemos ter problemas no nosso dia a dia se o nosso coração ficar ansioso demais pela realidade da vida, pelo dia a dia,
pelas coisas que acontecem no dia a dia, e não descansar em Deus, aquele que supre todas as coisas nas nossas vidas. Por isso que ele começa a dizer no texto de Mateus 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Quando nós temos um coração ansioso por essas realidades, sobre o dia de amanhã, sobre as necessidades que podem vir, de perder o trabalho, por exemplo, nós podemos enfermar a mente. Paulo também orientava aos crentes de Filipos em relação a esse mesmo sentimento, a essa mesma realidade, quando ele diz no capítulo 4, versículos 6 a 8, o mesmo princípio: não andeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem ansiosos. Paulo acrescenta até nesse contexto: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quando nós superestimamos os problemas, podemos enfermar, podemos trazer consequências severas e duras para a nossa mente, podemos trazer consequências que não serão boas para o nosso dia a dia. Por isso que o salmista também, no Salmo 55, Davi, deixa claro que o medo também pode enfermar. E ele diz no texto: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele está perturbado por causa do clamor do inimigo. Aqui é um problema sério com alguém que quer entrar em guerra com ele, e da opressão desse inimigo. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor, medo e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Observe que esses sentimentos, essas realidades, o deixam angustiado. Mas o salmista, no Salmo 77, ele começa a mudar o seu contexto quando ele reflete hoje que a sua mente está enferma. Então disse eu: isso é enfermidade minha, da minha alma, da minha angústia. Coragem para seguir em frente começa quando eu consigo refletir hoje que minha mente está enferma. Mas o texto, ele vai além, e ele continua. A coragem para seguir em frente começa não só quando eu reconheço isso hoje, mas quando eu consigo refletir, quando eu consigo olhar o passado que me alimenta o futuro com esperança e confiança. Repetindo, coragem para seguir em frente não apenas quando eu olho hoje que eu estou enfermo de alma, mas quando eu olho o passado que me alimenta o futuro com esperança e confiança.
Veja como é que ele inicia o versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. A ideia básica aqui no início é olhar para trás e fazer menção de. Deixa eu lembrar de tudo que aconteceu. É narrar publicamente os atos. Inclusive, se nós olharmos o Salmo 78, é basicamente isso que o salmista está fazendo, né? Porque ele vai narrar a providência de Deus na história do seu povo. É um exemplo absolutamente claro disso. Por isso que o significado de maravilhas aqui descrito no versículo lido e também no versículo 14, que fala isso, tu és o Deus que opera as maravilhas, é a mesma expressão, o mesmo sentido, ou tem a mesma ideia do que diz o Salmo 9:1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ou seja, a tradução pode ser atos maravilhosos. Então eu tenho coragem para seguir em frente quando eu olho o passado que me alimenta o futuro com esperança e confiança, visualizando os atos maravilhosos feitos por Deus. Era isso que o salmista estava então entendendo. No livro, inclusive, de Lamentações, capítulo 3, o profeta exorta o povo a reconhecer o pecado. Se nós abrirmos lá o texto, e o faremos de uma forma também rápida, vocês vão encontrar então esse autor, no caso o profeta, deixando claro que a situação que o povo vivia, as dores pelas quais eles estavam passando, era fruto do pecado. É só você olhar o capítulo 3 inteiro de Lamentações. Ele vai narrando todas as dificuldades pelas quais o povo está passando. E aí no versículo 21, do mesmo capítulo 3, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, vamos fazer um exercício de retrospectiva. Vamos olhar para trás. Vamos nos lembrar de algo que nos alimentará a alma e trará a esperança de novos tempos. A misericórdia de Deus não muda. Por isso nós não somos consumidos, porque elas se renovam manhã a cada manhã. Foi assim no passado e o será sempre. Deus não muda. E porque não muda, podemos ter esperança de ter a nossa realidade transformada. Coragem para seguir em frente quando eu olho o passado, que me alimenta o futuro com esperança e confiança. Quero concluir exortando aos irmãos e irmãs a terem coragem para seguir em frente. Sim, estamos passando por um momento muito duro no nosso país, no mundo, com essa pandemia. Sim, os temores são diversos, de nós nos tornarmos positivo para o Covid, da crise econômica que pode tirar empregos, do caos social que pode vir sobre a nação por causa da crise econômica. São tantos temores, são tantas situações que podem angustiar e que, se nós não atentarmos para isso, podemos enfermar nossa mente, podemos enfermar a nossa alma. É nesse sentido, então, que eu quero que nós reflitamos e hoje possamos encontrar na palavra de Deus coragem para seguir em frente. Olhe o passado da sua história, da sua jornada de vida, e se alimente de esperança ao lembrar que Deus esteve,
está e sempre estará na sua vida, na sua história, no controle de todas as coisas. Podemos não entender muitas situações e provavelmente não entenderemos mesmo. Mas podemos confiar naquele que não perde o controle de nenhuma situação. Olhe os atos maravilhosos de Deus ao longo da sua vida, daqueles que estão próximos a você. Ouça a voz das pessoas que sempre terão uma narrativa das misericórdias de Deus agindo no seu dia a dia. Coragem para seguir em frente. Tudo vai passar, tudo vai mudar. Que Deus nos abençoe e que Deus conforte e alimente os nossos corações, de tal forma que mesmo essa situação que ainda vivemos, não tire do nosso coração essa certeza. Deus está conosco. E assim não venhamos a enfermar a nossa mente. Coragem para seguir em frente. Vamos orar pedindo que Deus nos alimente, proteja as nossas mentes e guarde os nossos corações. Oremos. Senhor, abençoa a todos aqueles que irão ouvir essa mensagem de tal forma que possamos aplicá-la ao nosso dia a dia, que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós e que tenhamos na leitura da Tua Palavra e na aplicação dela no nosso dia a dia, coragem para seguir em frente. Em nome de Jesus. E agora, irmãos e amigos, todos os presentes que estão ouvindo esse momento reflexivo, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida dos irmãos e irmãs, até o retorno glorioso do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um ótimo dia e ótima semana. Tantas luzes